Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Então, nesse vídeo a gente vai estar dando prosseguimento ao Catecismo de Doutrinas Cristãs. No vídeo anterior a gente falou sobre o Credo Apostólico e nesse vídeo a gente vai estar falando sobre os 10 Mandamentos, certo? Os 10 Mandamentos seria, digamos assim, o resumo da lei do Senhor entregue ao povo israelita através do profeta Moisés, ok? Os 4 primeiros mandamentos referem-se ao amor a Deus e os 6 últimos mandamentos referem-se ao amor ao próximo, certo? O Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2, que seria amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todas as suas forças, e amar o seu próximo como a ti mesmo. Na tradição reformada, a lei, digamos, teria 3 usos. O primeiro seria o de frear os atos pecaminosos da humanidade. O segundo, como espelho, ou seja, de demonstrar para o ser humano que ele é incapaz de cumprir a lei de Deus por estar em uma situação de queda, manchado pelo pecado. E dessa forma, ele precisa crer em Cristo, ele precisa de redenção, ele precisa de um Salvador que cumpriu a lei, que morreu pelos seus pecados, para que ele possa ser salvo. A terceira função da lei seria como um guia, uma norma para o cristão, que agora está em Cristo, para praticar, viver conforme a palavra do Senhor requer a ele, certo? E é sempre importante dizer que, apesar do cristão buscar uma vida de santificação, de prática das obras, elas de forma alguma são base para a salvação da pessoa, mas frutos do amor recebido em Cristo Jesus, certo? Então, nesse sentido, é sempre bom a gente lembrar da doutrina do somente a fé, né? Sola fide, certo? De que o ser humano é salvo somente através da fé em Cristo Jesus. Uma questão interessante também de a gente saber seria a aplicabilidade da lei para nós cristãos do Novo Testamento de hoje, né? Então a gente pode entender que a lei civil e cerimonial passaram, não estão mais em voga, porém a lei moral permanece para nós até os dias de hoje. Nós devemos nos conformar e cumprir, praticar essa lei moral. Então a gente vai estar lendo nesse momento a passagem bíblica, né, que expõe os 10 mandamentos. Nós vamos estar utilizando a passagem de Êxodo 20, do versículo 1 ao 17, e ela também é repetida em Deuteronômio capítulo 5, do 1 ao 21. Tá? Então, Êxodo capítulo de número 20, versículo 1, diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado, para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o seu estrangeiro das suas portas para dentro. Porque 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honre o seu pai e a sua mãe,
para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, e não cobice a casa do seu próximo. Não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Bem, então neste instante a gente vai estar fazendo as perguntas, concernente aos 10 mandamentos. A primeira pergunta a gente vai estar utilizando o breve catecismo de Westminster. Ela pergunta assim: em que se resume os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos se resumem em amar o Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças e de todo o nosso entendimento, e ao nosso próximo como nós mesmos. A próxima pergunta seria: qual é o prefácio dos 10 mandamentos? A resposta seria: o prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí a próxima pergunta é: o que nos ensina o prefácio dos 10 mandamentos? A resposta seria: o prefácio dos 10 mandamentos ensina-nos que nós temos a obrigação de guardar todos os mandamentos de Deus, por ser Ele o nosso Senhor, Deus e nosso Redentor. Pergunta-se qual o primeiro mandamento, que seria: não terás outros deuses diante de mim. A próxima pergunta seria: o que o primeiro mandamento exige? E a resposta do breve catecismo seria: o primeiro mandamento exige de nós conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal adorá-lo. O que o primeiro mandamento proíbe? O primeiro mandamento proíbe negar, deixar de adorar ou glorificar o verdadeiro Deus como Deus e nosso Deus, e dar qualquer outra adoração e a glória que só a Ele são devidas. A próxima pergunta seria: o que nos é ensinado pelas palavras diante de mim, no primeiro mandamento? A resposta seria: as palavras diante de mim, no primeiro mandamento, nos ensinam que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se outro Deus em seu lugar. Aí depois pergunta qual seria o segundo mandamento, seria conforme a nossa leitura bíblica. E aí a próxima pergunta seria: o que o segundo mandamento exige? Aí a resposta seria: o segundo mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos puros e intactos o culto e as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. O que o segundo mandamento proíbe? O segundo mandamento proíbe adorar a Deus por meio de imagens, ou de qualquer outra maneira não prescrita em sua palavra. Quais são as razões anexas ao segundo mandamento? As razões anexas ao segundo mandamento são a soberania de Deus sobre nós, o seu direito de propriedade sobre nós e o zelo que Ele tem pelo seu culto. A próxima pergunta seria: qual o terceiro mandamento? Seria a que a gente já tinha lido, E depois pergunta-se, o que o terceiro mandamento exige? O terceiro mandamento exige o uso santo e reverente dos nomes, títulos, atributos, ordenanças, palavras e obras de Deus. O que o terceiro mandamento proíbe? O terceiro mandamento proíbe toda profanação ou abuso de quaisquer coisas por meio das quais Deus se fez conhecer. Qual a razão anexa ao terceiro mandamento? A razão anexa ao terceiro mandamento é que, embora os transgressores desse mandamento escapem do castigo dos homens, o Senhor nosso Deus não os deixará escapar do seu justo juízo. Com relação ao quarto mandamento, a gente vai estar utilizando o Catecismo de Heidelberg, que diz assim: o que Deus ordena no quarto mandamento? A resposta do Catecismo de Heidelberg diz assim: primeiro, o ministério do Evangelho e as escolas cristãs devem ser mantidos, e eu devo reunir-me fielmente com o povo de Deus, especialmente no dia de descanso, para conhecer a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para invocar publicamente ao Senhor Deus e para praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, eu devo todos os dias da minha vida desistir das obras más,
deixando o Senhor operar em mim por seu Espírito. Assim começo nesta vida o descanso eterno. Seguindo com o breve catecismo de Westminster, diz a pergunta, qual é o quinto mandamento? Seria honra teu pai e mãe, para que se prolongue os dias da terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí depois pergunta, o que o quinto mandamento exige? A resposta seria, o quinto mandamento exige a conservação de honra e o desempenho dos deveres pertencentes a cada um em suas diferentes condições e relações, como superiores, inferiores ou iguais. O que o quinto mandamento proíbe? O quinto mandamento proíbe que negligenciemos ou façamos alguma coisa contra a honra e o dever que pertencem a cada um em suas diferentes condições e relações. Qual a razão anexa ao quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento é uma promessa de longa vida e prosperidade, quanto sirva para a glória de Deus e para o bem do homem, a todos aqueles que guardam este mandamento. Qual é o sexto mandamento? Seria não matarás. O que o sexto mandamento exige? A resposta diz, o sexto mandamento exige todos os esforços lícitos para conservar a nossa vida e a dos nossos semelhantes. O que o sexto mandamento proíbe? O sexto mandamento proíbe tirar a nossa própria vida ou a do nosso próximo, injustamente, e tudo aquilo que para isso concorra. Qual o sétimo mandamento? Seria não adulterarás. E aí depois a próxima pergunta seria o que o sétimo mandamento exige? A resposta seria o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo no coração, nas palavras e nos costumes. O que o sétimo mandamento proíbe? O sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuros. Qual é o oitavo mandamento? O oitavo mandamento seria não furtarás. O que o oitavo mandamento exige? Seria, o oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. O que o oitavo mandamento exige? O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar, tanto nosso como do nosso próximo. Qual é o nono mandamento? O nono mandamento é, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. O que o nono mandamento exige? O nono mandamento exige a conservação e promoção da verdade entre os homens e a manutenção da nossa boa reputação e a do nosso próximo, especialmente quando somos chamados a dar testemunho. O que o nono mandamento proíbe? A resposta seria, o nono mandamento proíbe tudo que é prejudicial à verdade, ou injurioso tanto à nossa reputação como à do nosso próximo. A próxima pergunta seria qual o décimo mandamento, E seria não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Depois pergunta, o que o décimo mandamento exige? A resposta seria, o décimo mandamento exige pleno contentamento com a nossa condição, bem como disposição para com o nosso próximo, e tudo o que lhe pertence. O que o décimo mandamento proíbe? O décimo mandamento proíbe todo descontentamento com a nossa condição, todo movimento de inveja ou pesar à vista da prosperidade do nosso próximo e todas as tendências e afeições desordenadas a alguma coisa que lhe pertença. Alguém será capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum homem, desde a queda de Adão, é capaz nesta vida de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus, mas diariamente os quebra por pensamentos, palavras e obras. Todas as transgressões da lei são igualmente odiosas? A resposta seria, alguns pecados em si mesmos e em razão de circunstâncias agravantes são mais odiosos à vista de Deus do que outros. O que merece cada pecado? Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. O que Deus exige de nós para que possamos escapar de sua ira e maldição em que incorremos pelo pecado?
a resposta do breve catecismo seria: para escaparmos da ira e maldição de Deus, em que incorremos pelo pecado, Deus exige de nós fé em Jesus Cristo e arrependimento para a vida, com o uso diligente de todos os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção. Então, nesse momento, a gente termina, a exposição dos 10 mandamentos, e no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre os meios de graça, o batismo, ceia e a oração do Pai Nosso, certo? Então, Deus nos abençoe, tudo de bom e abraço. Tchau.